Fala, meus investidores favoritos, vocês estão bem? Esse é o canal Investindo aos 30, eu sou o Álvaro Vinícius e hoje vamos falar sobre alocação de ativos e diversificação. Parecem a mesma coisa, mas são diferentes e muitos investidores aí, até investidores mais experientes, confundem essas duas coisas, né? E eu vou mostrar para vocês aqui como funciona e como você faz a sua alocação de ativo no seu portfólio, tá? Então já pedi para você deixar aquele like esperto, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar nos comentários quantos ativos você tem diferente. Quando eu falo ativos, eu não estou falando apenas de ações. Ah, eu tenho 20 ações. Não, quantos ativos diferentes você tem no seu portfólio? Você tem ações, fundos imobiliários, você tem Bitcoin, ouro, renda fixa, enfim. Coloca nos comentários aí para eu ver como que tá mais ou menos aí a carteira, o portfólio, não de ações, mas o portfólio, a distribuição, essa alocação de ativos dos seguidores aí, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa é distinguir entre alocação de ativos e diversificação. Conforme eu já mencionei, parece a mesma coisa, muitos confundem, mas são diferentes, né? Então basicamente a alocação de ativos ela estabelece a base para a estrutura do seu portfólio. E já a diversificação, ela preenche essa estrutura com os ativos. Entendeu? Não entendeu? Mas mais para frente a gente vai ver com mais detalhes, tá? Então, o objetivo da estratégia é encontrar investimentos que não se movam em paralelo um com o outro. Então, se você tem renda fixa e você tem ações, eles são descorrelacionados, né? Então, quanto mais ativos descorrelacionados você tiver, melhor, né? Mais seguro você, mais protegido a sua carteira, o seu portfólio vai estar, né? Dessa forma, quando o investimento passa por uma fase difícil, o outro vem a compensar. Então, é basicamente isso. Essa alocação de ativos e depois o que você faz dentro da alocação de ativos, a diversificação, né, é importante tão quanto uma boa alocação. Então a chave para a criação de uma carteira de menor risco é entender a diferença e como os dois trabalham juntos. Então como que a alocação de ativos vai trabalhar junto com a diversificação? Isso é uma dúvida e eu diria que é o calcanhar de Aquiles de muitos investidores, que eles não entendem isso e acabam cometendo muitos erros, principalmente os iniciantes que ainda estão aprendendo, ainda não tem aquele mindset de longo prazo, tá? Então, a alocação de ativos, ela envolve identificar o quanto da carteira deve ser distribuída em várias classes de ativos, ou grandes tipos de investimento, né? Então, tais como ações, fundos imobiliários, títulos de renda fixa, commodities, dinheiro, ouro, criptomoeda, enfim, tem diversas classes de ativos diferentes aí. E o objetivo da alocação de ativos é otimizar o mix dos investimentos em diferentes classes de ativos, a fim de maximizar o retorno da sua carteira de investimento e minimizar o seu risco. Então, você vai pegar períodos, por exemplo, quem investe só em ações. Se você tiver um período de mercado em bear market, possivelmente a sua carteira vai performar muito ruim. Mas aí no mesmo tempo você tem talvez fundos imobiliários indo bem, criptomoedas indo bem, renda fixa ali sempre, né, entregando o seu percentual conforme já foi acordado ali que você fez a contratação, se esperar até o vencimento. Então é isso, né, é esse tipo de alocação de ativo, essa distribuição do seu portfólio vai fazer enquanto um ativo está passando por uma fase ruim, você está até fazendo aportes, né? Porque você pega um período de bear market, aí que você tem que comprar as ações mesmo, aí que você vai aumentar. Mas enquanto isso, a sua carteira vai performando de forma bacana, porque você está bem distribuído, né? Tem bons ativos ali alocados. Então, mas isso depende muito também da tolerância de risco que você tem e qual que é o seu objetivo de longo prazo, né? Tem investidor que investe só em ações ou só fundos imobiliários e o cara está tranquilo com isso. Vamos ver quando passar um período aí muito grande, né? Que o mercado ficar caindo, o mercado ficar lateralizado, se a pessoa vai continuar tendo essa tolerância ao risco aí, né? Muitos desistem, né? Então, ao escolher uma variedade de aplicações que reagem de formas diferentes em distintas condições de mercado, né, os ativos descritos como tendo uma baixa correlação um com o outro pode reduzir o risco da carteira. É isso que a alocação de ativos faz. Redução de risco da carteira. E potencial retorno também, né? Não só a redução é tão importante quanto você também ter um retorno satisfatório. Então aqui um gráfico de pizza para explicar o que é a alocação de ativos. Vocês estão vendo que aqui nesse gráfico ele tem ativos diferentes. Ele tem 30% em ações, 40% em títulos entende-se como renda fixa, ele tem 20% em fundos imobiliários, 5% em exposição ao ouro, e tem dinheiro, no caso aqui é caixa, né?
tem dinheiro em caixa também, que faz parte sim da alocação de ativos. Poderia ter, no meu caso, né, Álvaro, o que você tem? Eu tenho criptomoeda, eu tenho renda fixa, eu tenho um fundo imobiliário, eu tenho ação no exterior, aqui poderia também entrar, né, como exemplo, o investimento no exterior, que é muito importante também, né, eu tenho ações, a maior parte do meu patrimônio está realmente nas ações, né, no meu gráfico de pizza, a maior parte está em ações, mas eu tenho sim alocação de ativos, eu tenho exposição ao ouro também, através da BDR Aura 33, tem até um vídeo no canal onde eu já expliquei lá a lógica de eu ter investido nessa empresa, que é a minha forma de se expor ao ouro, né? Então eu tenho várias classes de ativos ali. E o que eu faço dentro dessas classes de ativos, aí se torna diversificação. E vamos falar mais um pouquinho agora sobre diversificação. A diversificação ela está associada com a alocação do capital dentro das diferentes classes de ativos, né? Então talvez você já tenha entendido agora o que eu estou falando. Então, por exemplo, no âmbito das ações da carteira, investimentos poderiam ser atribuídos a 50% em grandes empresas, né, as large cap ali, 20% em ações média e, sei lá, 10% em ações internacionais, 10% em small caps, né? Então, o que você faz dentro da classe de ativo ações se torna diversificação. Né? Então, outro exemplo seria 30% em ações de empresas de utilidade pública, 20% de empresas de construção. Então, você começa a diversificar a sua classe de ativo ações em diferentes setores descorrelacionados. Então, você começou a diversificar. Porque, vamos supor, eu já vi pessoas que me mandam mensagem, Álvaro, eu tenho 10 ativos, desses 10 ativos, eu tenho 10 ações, dessas 10 ações, 7 são elétricas. A pessoa está diversificada? Não está, né? Ela não está diversificada, porque ela está com muito risco dentro de um único setor, né? Então isso não é diversificação, tá? Então o conceito de diversificação ele envolve a distribuição dos ativos dentro das classes de ativos individuais. Enquanto o risco está distribuído entre as classes de ativos da carteira global, a diversificação reduz o risco dentro de cada classe de ativos. Então, mesma coisa se a gente falar de fundos imobiliários. Álvaro, eu só vou ter fundo de papel. Cara, você não está diversificado dentro de fundo imobiliário, você tem que ter o máximo de classes possíveis, né? Lajes corporativas, logística, shopping, papel, quer ter um FOF, pode ter um FOF também. Então, dentro do que você faz dentro da classe de ativos, você precisa diversificar, porque senão não adianta você ter um monte de classe de ativos, mas você não tem diversificação. Álvaro, eu tenho que diversificar dentro da renda fixa? Aí talvez não faça tanto sentido, né? Porque ela já tem... Ela é renda fixa, né? Não é a questão da renda variável, onde existem algumas diversas variáveis que pode afetar a empresa, um cenário econômico pode afetar também, né? Um risco sistêmico. Então, essa é a importância da diversificação. Agora, talvez renda fixa, ouro, eu preciso ter vários tipos de classe de ouro, eu preciso ter contrato, investir na empresa, ter ETF, aí já não faz sentido. Mas quando você olha a renda variável, né? A renda variável como ações e fundos imobiliários, aí sim faz sentido você diversificar. Agora, alocação de ativos, não necessariamente você precisa ter vários tipos de renda fixa. Apesar que eu conheço pessoas que têm uma carteira de renda fixa. O cara tem lá um Tesouro Selic, tem um CDB, enfim, vai depender muito também da sua capacidade de aporte. Né? Não adianta você fazer uma pizza gigante com um monte de classes de ativos e você não tem um aporte muito interessante para sair aportando nessas classes de ativo. Então, talvez não faça sentido para todos os investidores. Mas eu acho que quanto mais patrimônio você tem, quanto maior o seu patrimônio cresce, é o que eu faço com a minha carteira. Quanto maior meu patrimônio cresce e minha renda passiva aumenta, mais eu me protejo com alocações de ativos diferentes, mais eu diversifico dentro dessas alocações, né? E ainda sobre diversificação, aqui é um exemplo bem claro, né, de distribuição, de diversificação dentro de uma carteira de ações. Então você tem ali 20% de empresas de construção, 30% de utilidade pública, 20% de tecnologia, é distribuir entre setores, né? Não adianta você ter 10 ações, sendo que 7 são bancos, ou 7 são empresas de construção, ou 5 são bancos, 5 são empresas de energia. Não adianta, você não está diversificado, né? Então, a melhor forma de investir é ter uma boa, para o longo prazo, ter uma boa carteira, um portfólio bastante equilibrado, com o máximo de classes de ativos diferentes que você puder colocar, lógico, respeitando a sua capacidade de aporte, respeitando o seu conhecimento. Se você também não tiver conhecimento para investir, de nada adianta. E dentro dessa classe de ativo, principalmente ações, fundos imobiliários, renda variável como um todo,
você começa a diversificar. Álvaro, eu posso diversificar também criptomoedas? Pode, eu, por exemplo, eu não tenho só Bitcoin, eu tenho Bitcoin, Ethereum, Litecoin, então dentro das criptomoedas você também consegue diversificar, né? Ali você acaba pegando criptomoedas da primeira geração, da segunda, da terceira, que é a mais recente, ali como a ADA Cardano, que é uma criptomoeda que eu também tenho. Então, algumas classes de ativos te permitem diversificar. Renda fixa também é possível você diversificar em vários tipos, por mais que o risco seja menor, talvez seja interessante, né? Eu tenho um tio, por exemplo, que ele diversifica em renda fixa, ele tem muito dinheiro alocado em tesouro direto, em pré-fixado, em IPCA, é a forma que ele tem de investir, né? Ele é mais conservador, mas mesmo sendo conservador, ele não pega todo o dinheiro e coloca lá, por exemplo, só no Tesouro Selic. Ele diversifica, né, em diferentes classes de ativos de renda fixa. Você não necessariamente precisa ser tão assim, nessa forma, né? Diversificar tanto ali quando você parte para renda fixa, mas na renda variável eu acho essencial e não tem um número certo de ativos que você tem que ter. Você tem que ter aquilo que você consegue acompanhar, que te deixa tranquilo principalmente, então não se apega a númerozinho mágico, tem que ter 15, 16, esquece. Tenha o tanto que o seu aporte faz sentido para você, que você é tolerante ao seu risco, né? E que você principalmente consiga acompanhar. Você vai estar pulverizando quando você não souber explicar por que você comprou aquele ativo, aquela ação, aquele fundo imobiliário. Se você não souber explicar, aí você vai estar pulverizando. Então você pode estar pulverizando apenas com 10 ativos. Se você não souber explicar nenhum deles, você já está pulverizando, que você está comprando por comprar. Então não compre por comprar, compre porque estudou, entende e está seguindo ali a sua gestão de risco, que é muito importante essa gestão de risco aí para o investidor comum, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, eu fiz com muito carinho, peço para você deixar aquele like esperto novamente, se inscrever no canal e comenta aí quais classes de ativos diferentes você tem, estou bastante curioso para entender o perfil de investidor aqui do canal, tá bom? Muita saúde para você e para sua família, forte abraço e até breve.